Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar sobre uma obra incrível de uma autora sensacional, aproveitando que essa é a semana do Dia da Mulher. A obra é nada mais nada menos que o único e último romance da Sylvia Plath, A Redoma de Vidro, que é essa edição aqui publicada pela editora Globo pelo selo Biblioteca Azul, que é uma edição formidável já desde a capa, por mais que não tenha nenhuma introdução, apêndice ou anexo. Então, vamos começar a falar sobre a Plath, ou melhor, sobre a redoma de vidro que cerca a Plath? Fazendo um resumo de A Redoma de Vidro da Sylvia Plath. Pois bem, aqui a gente vai conhecer a Esther Greenwood, que é uma personagem extremamente promissora, incrível e multifacetada, digamos assim, na sua carreira. Ela já ganhou diversos prêmios no decorrer da sua vida acadêmica e sai de Boston, uma cidade em relação a Nova York menor, e vai para Nova York trabalhar numa revista de moda. Passado esse tempo que ela trabalha nessa revista, e esse trabalho na verdade é basicamente um estágio que ela faz, ela volta para casa com a sensação de vazio, com a sensação de falta de preenchimento e, no caso, seria a depressão. Esther entra numa redoma de vidro e ela não consegue sair. Basicamente, essa é a premissa da Redoma de Vidro da Sylvia Plath. É uma história que trabalha a depressão e, entre outros aspectos, da figura feminina. Agora vamos fazer uma breve análisezinha sobre essa obra feminista que é extremamente importante para qualquer leitora assídua do gênero. Analisando a obra da Sylvia Plath. Pois bem, falar de A Redoma de Vidro é até um pouquinho difícil para mim, porque eu acabo me identificando muito. O que é um pouco perigoso, já que a personagem tenta se suicidar, né? Mas a questão aqui, a gente primeiro tem que levar em consideração o período que tanto a Sylvia Plath quanto a personagem estão inseridas. Elas estão inseridas num momento pós-guerra, que a mulher entrou no mercado de trabalho, só que ainda é um momento decisivo entre você ser mulher do lar ou você trabalhar fora de casa, ou seja, você ser uma mulher do emprego. Dentro dessa obra aqui, a gente vai encontrar essa dúvida justamente porque naquele período você não tinha muita escolha, a decisão. A figura feminina não tinha essa possibilidade. E agora que ela se vê com a possibilidade dessa escolha, ela acaba sendo uma que é difícil, porque ou você pode ser uma coisa ou você pode ser outra. E nessa lógica você não pode ser as duas, como a gente já tem hoje em dia. Você tá gritando com quem? Bloqueia as ligações, bloqueia você, essa droga! Não tenho que ficar aqui, meu marido tem 2 empregos. Então, eu tenho uma citação aqui que eu acho a melhor citação e mostra como a escrita da Plath é poética e também como as metáforas da Plath são extremamente marcantes e extremamente pontuais dentro da sua obra. Eu vou ler rapidinho. Me vi sentada embaixo da árvore, morrendo de fome, simplesmente porque não conseguia decidir com qual figo eu ficaria. Eu queria todos eles, mas escolher um significava perder todo o resto. Enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar uma decisão, os figos começaram a encolher e ficar pretos, e um por um desabaram no chão aos meus pés. Essa situação aqui, a metáfora dos figos, mostra muito sobre a Esther em si e sobre a relação dela com a questão das escolhas. Inclusive, ela é chamada pelo namoradinho dela como neurótica porque ela não queria decidir uma coisa. O ponto-chave, pelo menos pra mim, de A Redoma de Vidro, é que, pelo menos os teóricos, eles consideram um livro semi-biográfico. Eu, por minha vez, já considero autobiográfico. Ou melhor, uma ficção biográfica, como, por exemplo, a Paz Smith faz em O Ano do Macaco. A gente não sabe até que ponto aquilo é verdade e aquilo é falso. Mas os sentimentos nus e crus da Plath, eles estão aqui fortemente encaixados. Tem uma cena em que a Esther, ela começa a escrever um romance porque ela acha que ela tem que escrever isso. E ela diz o seguinte: o nome da sua protagonista vai ser Elaine. Elaine porque tem a mesma quantidade de letras que Esther. E aí eu me pergunto, se Elaine e Esther são a mesma pessoa pela quantidade de letras, por que Esther não seria Sylvia, já que a Sylvia tem a mesma quantidade de letras que Elaine e Esther? Então, aqui a gente encontra, pelo menos eu acredito, mais uma ficção biográfica do que uma semi-biografia. E a gente também encontra a própria
forma de definir a depressão que a Plouffe tem. Essa obra foi publicada em 1963. Só que, ela foi publicada no nome de Victoria Lucas e não em Sylvia Plath. E outro detalhe é que a Sylvia Plath se suicidou no mesmo ano. Aqui a gente tem uma esperança no final. É um livro complexo e eu acredito que nem todo mundo deveria lê-lo. É uma obra que é difícil de ser digerida e também você tem que estar no ânimo para digerir essa obra, mas que mostra um final esperançoso, coisa que não aconteceu com a Plath. Então eu tenho minhas suspeitas de que a Plath não teve esse momento de felicidade que a Esther vai ter aqui no final, e por isso ela não se coloca como escritora desse romance. Outra coisa legal aqui nessa obra, e que eu queria muito deixar bem marcado, é a questão da psicologia e da psiquiatria e da clínica que a Esther acaba parando. Eu acho que A Redoma de Vidro é um livro extremamente importante para psicólogos e psiquiatras em formação, porque mostra como é importante a relação paciente-médico nessas situações. Como o paciente ele precisa se identificar com o médico e o médico precisa realmente se importar com o seu paciente. E o final da Esther é como é por causa disso. Então, esse é um livro que eu recomendaria muito pra galera que tá estudando a mente humana. Por fim, em relação a essa obra, eu quero falar um pouco da escrita da Plath. A escrita da Plath, ela é muito simples no sentido de que não é uma dificuldade lê-la, pelo contrário, você engole o livro se você tiver com ânimo pra isso, disposto mentalmente pra isso. Cheia de metáforas, e as metáforas elas não são pesadas, mas pode ser complicado para alguns porque segue o fluxo de consciência. Isso quer dizer que a Plath, em certas horas, tá falando de um presente, tá falando de um pseudo-futuro que poderia acontecer, mas que nunca aconteceu. Porque tudo isso não passa de situações que passam pela cabeça dela. Basicamente, esse fluxo de consciência mostra uma coisa muito interessante, que a pessoa em depressão, ela se volta para dentro, ela não consegue enxergar o outro. E acaba que a construção dos personagens secundários, ela é um pouco, digamos, não problemática, mas ela é deixada de lado. Explica porque a narrativa é não linear, justamente porque ela tá tão presa nessa consciência dela que acaba influenciando as suas ações, os seus momentos, mesmo que nada daquilo esteja acontecendo, que acaba dificultando a própria linearidade da narrativa. Por fim, eu acho que esse aqui é um livro que qualquer feminista ou alguém que queira conhecer um pouco mais do feminismo encontre uma motivação para entender o próprio movimento, porque esse livro aqui, ele é considerado um livro feminista justamente porque mostra que a depressão da Esther também está muito relacionada a como a mulher era vista socialmente e ao que se esperava dela, da figura feminina desse período. Então esse é um livro importante tanto para conhecimento histórico, quanto para conhecimento de psicólogos e psiquiatras, quanto para entender o feminismo. Eu acho que é uma obra que é muito válida e que precisa realmente ter o destaque que tem, porque é muito importante ler A Redoma de Vidro e entender também as pessoas com depressão e as mulheres e a pressão social em geral. Enfim, essa é uma obra que eu me identifico que é muito complicado pra mim, mas que me diz que há esperança no fim do túnel. Então, essa é a minha recomendação incrível, maravilhosa, estupenda de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado dela e que apreciem a Plath algum dia. Talvez eu traga alguma análise mais pra frente da obra, principalmente quando eu reler de novo, porque essa não é minha primeira leitura da Plath e da Redoma de Vidro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço pra vocês não deixarem de se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtirem esse vídeo, porque a gente vai trazer muito mais sobre o feminino, o feminismo e literatura de mulheres. Então, um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres desse Brasil. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!